cansado de ouvir tanta gente falar sobre fluência, mas, no entanto, você ainda não desenvolveu a sua fluência em inglês? Tenta, não consegue, tá sempre travando? Fique aí, pessoal, esse vídeo é o melhor vídeo que você já viu falando sobre fluência. Eu vou falar sobre um fato aqui que ninguém pode discordar, mas fique aí, vou falar daqui a pouco. Eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. Pessoal, fluência. Vamos começar respondendo a pergunta básica. O que é fluência, Rejane? Fluência, pessoal, quando você está falando uma língua como o português, por exemplo, as palavras fluem na sua mente, você não precisa parar, pensar, você não hesita e nem nada, você é fluente. Mas é só isso? Basicamente é, mas tem este fato que ninguém pode discordar de mim e eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque antes eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta em português e em inglês. Eu quero que você pause o vídeo, responda a pergunta em inglês e depois volte aqui para ver o que eu tenho a dizer. A pergunta é: o que você fez ontem? Ou em inglês, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Ok? Vai lá, responde e volta. Bom, pessoal, responderam a pergunta em inglês? Tá, agora eu vou dar para vocês 3 alternativas para vocês analisarem a resposta de vocês. Alternativa A: não consegui responder, Rejane. Nada. Não tinha verbo, falta o verbo, faltou vocabulário de apoio. Passado de verbo, então, nem se fale, né? Porque você perguntou sobre ontem, então não consegui responder em absoluto. Muito bem, você provavelmente é um aluno beginner, você está começando o seu inglês, você não tem conteúdo suficiente ainda, você está onde você deveria estar. Não se preocupe, vai chegar a hora de você começar a desenvolver a sua fluência. Por isso, não saia do vídeo. Fique aí, porque essas dicas vêm logo a seguir, tá? Você está onde você deveria estar, não se preocupe. Alternativa B: Teacher, consegui responder, porém hesitei. Não tinha verbo, faltou passado, vocabulário de apoio também faltou. Eu hesitei bastante, eu tive que pensar, tive que bolar, mas consegui. No fim eu consegui, mas foi difícil, não foi fácil. Foi meio complicado. Muito bem, você provavelmente é um aluno de básico. Você já tem conteúdo, mas esse conteúdo ainda não está consolidado aqui, tá? Então você ainda pensa, você ainda bola, você ainda organiza suas ideias, dá aquela parada que você não pode dar quando você é fluente, não é? Mas tudo bem, você também está onde você deveria estar, tá? Você é um aluno básico. Calma que ainda não é a hora de você estar desenvolvendo a sua fluência, ok? Mas fique aí porque as dicas valiosas vêm a seguir. Alternativa C: consegui, Rejane, respondi, falei sentenças básicas, não é? Porém, os verbos fluíram na minha cabeça, vocabulário de apoio também, eu não tive dificuldade nenhuma, simplesmente eu descrevi o meu dia de ontem. Sentença simples, mas eu consegui. Passado veio naturalmente, foi tudo bem, muito bem. Você provavelmente é um aluno que está começando o nível intermediário. Você está no Low Intermediate e é exatamente onde você deveria estar. Conteúdo básico já consolidado aqui, o que te deu uma certa fluência, ou seja, você começou a desenvolver a sua fluência. Tá. Existem níveis de fluência, Rejane? Sim, existem níveis de fluência, sim. Agora, o fato que ninguém pode discordar de mim é o seguinte: a sua fluência não está aqui, não está na boca. A sua fluência está aqui. A sua fluência está na sua mente. O que você precisa para ser fluente tem que estar aqui e não aqui. Portanto, se você é um aluno de Low Intermediate e tem aqui o conteúdo básico já consolidado, você falou sobre o seu dia, né? Ontem, né? Sobre ontem, naturalmente, muito embora suas sentenças sejam simples,
Não sejam sentenças ainda complexas, porque não tem como ser, mas os verbos fluíram. Você chegou para mim e falou, Regiane, yesterday I woke up around, sei lá, 7, né? I took a bath, I got dressed, I had breakfast, and I left my house. I worked all day long, e daí você foi falando. E os verbos vieram. Por quê? Porque você tinha verbo, você tinha passado de verbo, você tinha vocabulário de apoio. Muito embora conteúdo básico, mas você tinha. E aí você começou a desenvolver a sua fluência. Muito importante você saber que você começa a desenvolver a sua fluência no Low Intermediate. Porque nós temos 3 degraus no intermediário. Low Intermediate, Intermediate e Upper Intermediate. Então você está no primeiro degrau, com o vocabulário básico consolidado. E aí você teve fluência sim, você foi fluente, porque você não parou, não hesitou, não procurou palavras. Só que ainda é o nível básico. Tudo bem, à medida que você vai subindo os degraus, você vai conseguindo mais conteúdo, mais complexidade nas suas sentenças. É assim que acontece. É como você comparar uma criança americana que fala inglês. Ela é fluente, mas ela é fluente até um certo ponto, porque ela não conhece ainda todo aquele vocabulário da língua, nem toda a estrutura. Então você, sendo fluente no nível básico, você é como aquela criança. É limitado, seu vocabulário é limitado. Sua estrutura, as estruturas que você conhece da língua, suas estruturas são limitadas, certo? Mas você é fluente, você consegue falar fluentemente o nível básico. Agora, o que você precisa é conseguir essa fluente nos outros níveis também. No nível intermediário e depois no nível avançado, para alcançar a proficiência. Quando você é proficiente, você fala igual o nativo, que é o último lá, né? O último degrau. Ok? Então agora, Regiane, mas como? Como é que eu consigo manter aqui tudo o que eu preciso para produzir aqui? Como, Regiane? Pessoal, vou dar uma dica aqui para vocês, mas tenho certeza que there is a method to my madness. Pessoal, essa é uma expressão, tá? Que eu usei aqui com vocês agora de propósito para ensinar para vocês que o que eu vou falar agora pode parecer loucura, mas tem um fundamento. Então a gente usa essa expressão que eu usei agora, there is a method to my madness, quando as pessoas podem achar meio louco o que você está falando, mas tem fundamento, tá? Então, mais uma expressão aí para vocês aprenderem, né? Nova. Então, o que é, Regiane? Como é que eu então faço para consolidar vocabulário, consolidar a estrutura, manter aqui e ir subindo os degraus da fluência? Pessoal, o que eu fazia? Eu vou dar uma dica aqui para vocês agora que eu fazia. Acho que eu não mencionei isso nunca aqui nos meus vídeos, tá? Eu mencionei que eu falava sozinha para praticar conversação, falava com a TV, tudo isso acho que eu já mencionei aqui em vídeos anteriores. Mas isso que eu fazia, eu nunca mencionei, vocês vão achar loucura mesmo. Eu ensinava o que eu aprendia. Bom, primeiro, o que eu fazia e vocês devem fazer? Eu estabeleci uma meta. Eu estabeleci que eu tinha que aprender naquela época 5 phrasal verbs por dia, tá? E como fazer para memorizar e consolidar tudo isso? Então, o que eu fazia? Eu assistia lá a série, o documentário, né? Não é segredo para ninguém, que eu mergulhei de cabeça assim, né? Na língua inglesa. E eu tirava daquela série ou daquele documentário 5 phrasal verbs ou 5 idiomas e ia trabalhar nesses 5 todos os dias. Então, eu ia lá, eu pesquisava significado, como usava, porque eu usava e tal e tal. E aí, o que eu fazia? Eu bolava os exemplos, né? Escrevia os exemplos usando e depois eu ensinava. Mas você fala, Regiane, mas você era aluna, você ensinava? Pessoal, você não precisa ensinar feito um teacher, com as palavras de um teacher. Fale com as suas palavras. Então, por exemplo, eu aprendia lá o phrasal verb run into, né? Que é encontrar alguém por acaso em algum lugar. Então, eu ensinava para mim mesmo, porque eu não tinha para quem ensinar na época, né? Na primeira vez que você se ensina ou ensina alguém, você se sente meio, né, desconfortável. Na segunda vez, você se sente mais confortável. Na terceira vez, você consolida aquilo. Então, eu ensinava para mim mesmo. Bom, run into é quando eu encontro alguém por um acaso em algum lugar. Não estava planejado. Então, eu fazia um exemplo e fazia de conta que eu estava falando para o meu marido, por exemplo. Today I went to the mall
and I ran into your sister. Hoje eu fui no shopping e encontrei sua irmã lá por acaso. Então, eu falava o exemplo e eu explicava para mim mesmo o que era aquilo. E aí eu consolidava. O que você deve fazer é estabelecer uma meta. Não seja ambicioso como eu fui, tá? 5 na época é muito. Hoje, olhando para trás, é muita coisa. Mas eu era exagerada mesmo, tá? Mas não faça isso. Estabeleça uma meta fácil de você alcançar. Por exemplo, vou memorizar 2 palavras novas, ou dependendo do seu nível, 2 idiomas, 2 phrasal verbs, não sei, tá? Por dia. Aí você aprende, vai lá, pesquisa o que significa, ensina para você mesmo, ou ensine para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, não importa que eles não estão aprendendo inglês, mas use essa pessoa. Olha, hoje eu aprendi um verbo novo, né? Esse verbo é isso, significa isso. Então a gente pode usar assim, ó, nessa sentença, por exemplo. Quando você faz isso, o seu cérebro, ele retém e ele consolida aqui, ó, o que você precisa. Então, o que você precisa é de prática, pratique sozinho, não tem problema, eu fiz muito isso. E pode parecer loucura, but there is a method to my madness, né? Tem fundamento isso aí, tá? Eu sei que você não é teacher, tá? Mas explique do seu jeito. Assim você vai manter o conteúdo aqui. E você vai precisar desse conteúdo para poder subir os degraus da fluência. Fluência a gente desenvolve assim. Você começa a desenvolver no low intermediate. E aí você vai até que você chega na proficiência. Então, fluência é isso. Saiba, fluência não está na sua boca, fluência está na sua mente. Você precisa de conteúdo na sua mente. E é assim que você mantém tudo aqui. Quando você pratica todos os dias e ensinar para alguém, ensinar para você mesmo, é uma forma de praticar. Claro, você deve ouvir todos os dias, você deve assistir TV, você deve fazer tudo aquilo que a gente já vem falando aqui há um tempo nos vídeos, não é? Para aprender e para praticar. Mas essa de ensinar, eu nunca tinha contado para vocês aqui, eu acho. Eu não me lembro de ter contado, mas eu fiz muito isso. Funcionou para mim, vai funcionar para você com certeza, ok? Então, saiba, você está no beginner, você é um aluno beginner, faça isso, põe uma meta, vou aprender X palavras todos os dias, não seja ambicioso, ok? 2, 3, eu acho que tá ótimo, tá? Pode ser verbo, pode ser vocabulário, você está no básico, faça o mesmo, você está no intermediário, faça o mesmo, você está no avançado, faça o mesmo, ok? Você vai conseguir a fluência, mas você tem os steps to follow, ok? Pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo fala tudo sobre fluência, tudo que vocês precisam saber sobre fluência, ok? Até o próximo, bye bye!